Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal do YouTube. Eu sou o professor Carvalho, vou falar com você de matemática, especificamente sobre probabilidades. Possibilidades, então, de um determinado evento ocorrer. Vamos chamar genericamente de evento A, né? A probabilidade dele ocorrer, então, de P de A, ok? Muito bem, a probabilidade é simples. Extremamente simples, né? Probabilidade então de um eventual ocorrer seria a razão, a divisão do número de casos favoráveis. Ah, aquele negócio que tem na uva? Não, aquilo é flavonoides. No caso, o número de casos favoráveis é aquilo que interessa que aconteça, ou seja, é o que o problema pede. Então vou anotar aqui para você. Muito bem, então aquilo que estiver pedindo, né, o problema, é exatamente isso então que a gente chama, né, de casos favoráveis, ao seu favor, que interessa que aconteçam. Isso dividido pelo número de casos possíveis, ou seja, tudão, todas as possibilidades, né, possíveis e imagináveis. Muito bem, probabilidade de um evento ela pode estar entre 0 e 1, esse 1, né, 100%, tá? E aí então nós temos que a probabilidade vai ser igual a zero quando você tiver no caso chamado evento impossível, por exemplo, tirar 7 num dado de 6 faces, correto? E a probabilidade no caso de 100% ou igual a 1, quando a gente tem no caso aí o evento certo, que é a Carvalho Pictures chegar a 1K. Conto com você para isso. Muito bem. No caso então, exemplo sim, o sim, né? É um número inteiro que vai ser escolhido ao acaso entre o 1 e o 20 inclusive. Ou seja, o 1 e o 20 estão contando, você tem 20 números então, certo? E aí pergunta, qual a probabilidade de um número escolhido ao acaso ele ser um quadrado perfeito? Quadrado perfeito é aquele que eu desenho? Não! No caso, quadrado perfeito seria então, né, os casos favoráveis, ou seja, aquilo que o problema está pedindo. E aí você vai ver os números que, né, você no caso tem elevados ao quadrado, né, dentre o 1 e o 20. Quem seriam eles, né? Os nossos casos favoráveis aqui. Então nós teríamos o 1 ao quadrado, que é o próprio 1, o 2 ao quadrado, que é o 4, o 3 ao quadrado, que é o 9, o 4 ao quadrado, que é 16. E a gente termina por aqui, já que 5 ao quadrado, né, já seria 25, então estaria fora dentre 1 e 20, ok? Esses então são os quadrados perfeitos, que o problema pede, ou seja, os casos favoráveis. Então para calcular a probabilidade disso é simples, extremamente simples. Você vai pegar a quantidade de casos favoráveis, que aqui são 4 números, né, quadrados perfeitos, sobre o total de casos possíveis, que no caso de 1 a 20 são 20 números. Então nós teríamos, né, 4 vinteavos, que você pode simplificar dividindo por 4, e aí no caso acharmos a fração irredutível como sendo 1/5, ou você pode, no caso, dependendo do tipo de alternativas, né, colocar isso na forma de porcentagem. Se aí, por exemplo, eu for multiplicar por 20, aí nós teríamos 20 sobre 100, que no caso, então, 20 sobre 100, 20 por 100 seria 20%, ok? Aí tem que ver as alternativas, caso seja uma questão de múltipla escolha, se vai preferir colocar em fração ou em porcentagem, ok? Pode ser que ele peça para você também a probabilidade do evento não ocorrer. Ou seja, a gente tem que pensar o seguinte, a probabilidade do evento acontecer mais a probabilidade dele não ocorrer, isso tem que somar 100%, certo? Então, a probabilidade dele não ocorrer vai ser esse 100% menos a probabilidade dele acontecer. Não entendi, explico. Se a probabilidade de chover ela é 60%, para não chover, você vai somar então, né, mais 40% para fechar nos 100. Tudo bem? Aceitável? Razoável? Ok, então ele pode perguntar isso para você.
E aí, então, vamos ver aqui um exemplozinho. O número inteiro, então, que vai ser escolhido ao acaso entre 1 e 50, inclusive. Ou seja, 1 e 50 fazem parte da questão. Ele pergunta, então, agora qual a probabilidade de você escolher um número e ele não ser um múltiplo de 5. Ou seja, a gente pode calcular a probabilidade dele ser múltiplo e depois subtrair de 100%. Ok? Então eu vou calcular aqui a probabilidade A, que é do número então ser múltiplo de 5. Tá? Então para ele ser múltiplo de 5, eu vou juntar aí todos os casos favoráveis. De 1 a 50, quantos múltiplos de 5 nós teríamos? No caso então, né? 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 10 é 50, então nós teríamos, né, de 5 vezes 1 até 5 vezes 10, teríamos isso, sua nota em matemática, 10 múltiplos de 5, correto? Isso do total de, sim, de 1 a 50, 50 números, então seria aí 1/5 a probabilidade de ter um múltiplo de 5. Logo, a probabilidade de não ser múltiplo de 5 seria dada o quê? Pela diferença, ou seja, 1 inteiro menos uma das suas 5 partes, vão sobrar então o quê? 4 dessas 5 partes. 4/5, ou se preferir colocar em forma de porcentagem, multiplica por 20, e aí nós teríamos 80 sobre 100, 80 por 100, no caso então 80%. Ok, gente amiga? Tá? Então curta, comente, compartilhe para geral. Próximo filme a gente vê a probabilidade de 2 ou mais eventos. Um abraço e até lá.